Eu falei, não vamos falar de Vasco hoje, ele tá nervoso, não tem necessidade, não sei o quê. O Vasco iniciou a preparação para a partida contra o Fortaleza. Mas jogou onde? São Januário. A diretoria não vendeu Olha dessa a vacina aí, Vinícius. Vem Olha a vacina aí. Pedrosa, o que você já deu pra... A gente comentou ontem aqui... Essa resenha me pegou muito, A Pedrosa. gente quer ouvir de você. Ô, Pedrosa, na sua ausência, ele falou todo dia sobre essa alergia à vitória. Alergia? Alergia à vitória! Todo dia ele repetiu, não foi, Alex? Todo dia. Sabe o que eu imaginei? Os jogadores empolados, vencendo, né? Aí começam a empolar. Sabe quando a pessoa come camarão, não pode? O Loratadina não dá jeito. Oh, Só a vacina. A garganta incha. Você já viu alguma melhora aí, alguma evolução? Melhora não, evolução. Talvez a melhora na alergia aí. Sim. Você já viu, Pedrosa? Eu vou dar um exemplo aqui, Fernanda, vou até pegando o gancho do jogo do Botafogo, sobre o Cuiabano ontem, que a gente acabou não falando, e ele nem fez a melhor partida dele com a camisa do Botafogo, mas a forma como ele se porta em campo. O Cuiabano, ele corre, ele é lúcido, ele tem uma linguagem corporal que faz o time do Botafogo também acompanhar isso, assim como o Gregory tem, assim como o Jair teve ontem, entre outros jogadores. Então, hoje no futebol, meu amigo, a linguagem corporal, a forma como você se porta diante do seu adversário é extremamente importante. E quando o Fernando Diniz chegou, eu falei aqui, talvez vai ser o maior desafio da carreira dele, porque ele precisa fazer o Vasco novamente ter linguagem corporal de um time que quer vencer dentro de campo. Os primeiros 30 minutos contra o Lanús, o torcedor do Vasco até olhou e falou assim, opa, parece que tem um time de futebol aí. Não vou falar que é bom ou que é ruim, mas pelo menos é um time de futebol. Porque é uma equipe que se propôs a tocar a bola, teve uma linguagem corporal melhor, mostrou que queria vencer a partida lá na Argentina. No segundo tempo, voltamos à situação do fracasso, que infelizmente um dia de treinamento não vai tirar isso. Mas o que eu espero novamente para sábado contra o Fortaleza, provavelmente com São Januário quase lotado, pelo menos, mas cheio o suficiente para apoiar esse time, é uma linguagem corporal diferente. Sem dúvida alguma, com o tempo de treinamento que o Fernando Diniz vai ter, 2, 3 dias, ele vai conseguir melhorar a questão da saída de bola, do toque de bola, a postura de alguns jogadores que precisam muito acordar um pouquinho. Senhor Hugo Moura, senhor Lucas Piton, temporadas terríveis, temporadas vergonhosas desses jogadores. João Vitor também tá mal pra caramba. Entre tantos outros, o senhor Coutinho também, que eu tenho certeza que ele tem condições de crescer com o Fernando Diniz, como o Diniz fez com o Ganso, por exemplo, no Fluminense, mas, cara, precisa acordar, é toda hora. Erra, baixa a cabeça. Erra, baixa a cabeça. Isso é o reflexo do time do Vasco hoje. O único que eu vejo que se importa mesmo é o Verratti. O Verratti é o único que ele pode não ser o melhor com a bola no pé, mas ele se dedica, ele corre, ele briga, ele dá esporro. Então, assim, e o Paulo Henrique também, que é um jogador que faz isso. Mas, cara, o que eu mais prezo nesse momento é o ganho de confiança dessa equipe e uma postura diferente. Porque, infelizmente, eu vou falar aqui mais uma vez, esse grupo de jogadores do Vasco tem fedido a fracasso. E a gente precisa ver uma postura diferente, porque o Vasco não só vai enfrentar o Fortaleza em São Januário, como os próximos 4 jogos são no Rio de Janeiro. Quer um momento melhor para você ter essa virada de chave? Não existe. Então, assim, é a hora deles responderem à torcida. E eu digo isso responsabilizando o grupo de jogadores. Não dá para vocês vestirem a camisa do Vasco e terem a postura que vocês têm. Amiga, eu vou falar com você que eu já passei por isso. Deixa eu só fazer o último aqui. Menção honrosa ao Tietchan, tá? Jogou muito na Argentina. Jogou muito, se dedicou, correu. Mesmo com o negócio de briga e tudo mais que o pessoal fala, teve nada disso. Ele foi o melhor jogador do Vasco em campo. E escolhido como titular. Isso já era esperado. Sabe por quê? Ele trabalhou com o Fernando Diniz. Ele é um sabe. cara que, querendo ou não, existe, digamos assim, o entendimento do que é o Fernando Diniz como treinador. Então isso aí Jogou muito. Pra mim era óbvio que isso ia acontecer. E a gente tá falando de 2 profissionais, né? O Diniz e o Tietchan. Exato. Se em algum momento teve uma desavença, eu acho que vai ser interessante essa passagem, esse reencontro dos dois, para as pessoas pararem de falar disso, e né? são 2 profissionais também. Exato. E para as pessoas pararem de lembrar disso, e se né? tem uma fazer coisa uma que nova o Fernando página. Diniz evoluiu como treinador, eu acho que é o relacionamento. De uns tempos pra cá. Por exemplo, quando ele começou lá no São Paulo, quando teve problema com o Tietchan, ficou nítido que ele não sabia se relacionar com o jogador. Atualmente, eu vejo um Fernando Diniz totalmente Mas às contrário. vezes ele dá uma a skin dele, treinador, pega muito ele. Aquele jogo com o Luciano no ano passado contra o São Paulo, que ele faz... Se tu tomar cartão amarelo, tu tá... É isso. Só uma. O Diniz, me escuta aqui de novo aqui. Por favor, Diniz, vem cá, me escuta vai aqui nele. rapidinho. Vai. O Hugo Moura não é o André. O Hugo Moura não é o André. É só isso que eu tenho pra falar. Só isso. Vamos beber água. São 2 litros por dia.
Quinta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Já já você vai ouvir o Dr. José Humberto falando sobre o risco de ser decretada falência do nosso Vasco. E é real. E você vai entender. Bom, o jornalista Gui Camarda aguardou um pronunciamento oficial do Vasco. Não aconteceu. Ele revela mais detalhes. Fala pessoal, desculpa a demora. Vim aqui para esclarecer de forma objetiva o que tem sido comentado aí nos últimos dias sobre o Vasco e o investidor interessado no clube. Tá bom? Primeira coisa, sim, teve o contato de uma empresa estrangeira interessada em investir no Vasco da Gama, lá em 2024, começo de 2024. Uma empresa com sede em Nova York, presença também em Londres. Esse interesse foi real e eu afirmo isso com base em provas documentais e também testemunhais, tá bom? Pela credibilidade, né, pela minha credibilidade e proximidade com pessoas do futebol, eu acabei auxiliando nos contatos do intermediário com o investidor e os representantes do Vasco, certo? É verdade, sim, que o Pedrinho não se reuniu diretamente com os representantes dessa empresa. E isso acabou gerando uma frustração do lado do investidor, né? E a percepção da recusa partiu do intermediário. Tá? Ele que me contou sobre isso. E eu, como jornalista, meu papel foi relatar sempre com responsabilidade o que eu ouvi de quem participou diretamente do processo, certo? Eu nunca quis criar polêmica e ir para um lado pessoal, só para deixar bem claro. E depois da nota oficial divulgada pelo Vasco, o pessoal do clube me falou que essa decisão está ligada ao processo de governança da SAF, certo? Que exige uma apresentação de uma proposta formal antes de qualquer reunião com o presidente. Eu entendo isso, é legítimo, é importante, até porque deve ter muita procura e tudo mais, né? Mas em relação aos valores que foram mencionados anteriormente, as informações que eu citei vieram de fontes tanto do mercado e de pessoas próximas ao processo, certo? Que era a ideia deles investir aquele valor. Eu sempre com o objetivo de contextualizar que a intenção dos investidores era real, ok? Beleza. E por respeito à confidencialidade as pessoas envolvidas também, eu não posso divulgar esse documento nesse momento aqui para vocês, tá? Mas se for necessário, eu estou à disposição para apresentar tudo, mas tem que ser só se for em um ambiente apropriado, que eu possa mostrar isso, tá bom? Eu reforço com toda a clareza, em nenhum momento eu tive a intenção de sugerir que o Pedrinho mentiu, agiu de má fé, e eu não agi com irresponsabilidade, tá? Eu só cumpri o meu papel de informar. Agora, o que fazem com o meu vídeo, fazendo cortes maldosos muitas vezes e usando para atacar outras pessoas, aí a culpa não é minha, certo? Também fui bem atacado, inclusive. Agora, o que eu não posso aceitar é ser acusado de mentiroso ou de agir com falta de ética, tá bom? Então, isso aí eu não vou aceitar jamais. Então, quero agradecer a todo mundo que me acompanha, com respeito. Eu sigo firme nos meus trabalhos, sempre agindo com boa fé. E eu espero realmente que o Vasco se recupere e melhore cada dia mais. Valeu. Agora o assunto é grave. É muito grave. O doutor José Humberto, especialista em direito empresarial, traz detalhes importantíssimos. Nós vascaínos precisamos saber. Há um motivo preocupante desse vídeo que merece reflexão. Veja, pessoal, nós temos um plano de recuperação judicial que foi apresentado pela SAF do Vasco. Vou falar mais detalhadamente sobre esse plano para que você, torcedor, conheça o formato que o Vasco pretende pagar os credores. É uma intenção. Esse plano ele será disponibilizado nos autos com a intimação dos credores para que manifestem se estão de acordo ou não com essa forma de pagamento. Essa é um passo a passo, vamos dizer assim. Esse é um passo a passo legal que acontecerá no processo. Caso o credor não concorde, isso vai acontecer lá no processo. Será marcada uma assembleia para votar esse plano. Daí vem a preocupação. O formato do plano apresentado pela SAF do Vasco já formaliza despesas que o Vasco SAF deverá cumprir desde que aprovado o plano. Para se ter uma ideia, tem obrigações já previstas para dezembro de 2025. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: esse plano ele foi elaborado num formato de pagamento visando o Vasco com as receitas atuais ou numa possibilidade do Vasco
estar com uma receita menor, seja por um rebaixamento e etc. E por que eu estou colocando isso? Evidente que a torcida é que o Vasco não tenha ou sofra um rebaixamento, não tenha problemas quanto à manutenção na Série A. Mas e caso aconteça um rebaixamento do Vasco? Como que ele cumprirá esse plano de recuperação judicial? E aqui nós temos 2 cenários que o torcedor precisa compreender. Primeiro alerta aqui: se o plano de recuperação judicial for reprovado, será decretada a falência da SAF do Vasco. E isso se mostra uma possibilidade, caso não seja acertado aí com os credores um formato de pagamento que atenda a todas essas classes dentro das ou dos critérios de votação que são necessários para aprovar um plano de recuperação judicial. Segundo alerta aqui: uma vez aprovado esse plano, ele acontecendo, o Vasco ficará por 2 anos sob vigilância. E é justamente no momento que ele começa a pagar o passivo trabalhista, que está lá na recuperação judicial, que é a primeira classe. Isso porque, não sendo cumprido o pagamento do trabalhista como ali acordado, também será decretada a falência do Vasco. Onde eu quero chegar no primeiro e segundo alerta, que pode ser decretada a falência antes ou pode ser decretada a falência depois de aprovado um plano de recuperação judicial por parte dos credores. Mas, claro, não é isso que nós torcemos nem queremos, mas o alerta fica aqui aceso, uma vez que o Vasco passa por um momento difícil no campeonato e sabemos que receitas em Série A é diferente de receitas em Série B. Um terceiro alerta ou observação que o torcedor também precisa saber: faz parte da recuperação judicial os créditos existentes na data que o Vasco pediu recuperação, não que é concedido. Onde eu quero chegar aqui, pessoal, que desde a data do pedido de recuperação para cá, todas as obrigações que o Vasco está firmando, compromissos financeiros, não farão parte da recuperação judicial, caso não cumpra obrigações trabalhistas, com bancos, com fornecedores, com microempresas, empresas de pequeno porte. De lá para cá, são obrigações novas. O que isso quer dizer? Que poderão ser manejadas novas demandas judiciais contra a SAF do Vasco, que não farão parte do plano, não terão os descontos, não terão ali as concessões de prorrogação de pagamento. A não aparição ou não a concretização da SAF, da venda da SAF do Vasco, também é muito ruim, porque falta recurso, falta a segurança necessária para a reestruturação do clube. É importante que o torcedor ele acompanhe esse momento apoiando o clube, mas também tendo um critério ou uma análise legal, sabendo o que pode acontecer, para que o clube saiba exatamente, com o apoio dos torcedores, qual o melhor caminho a tomar. Fato é que o ideal para o Vasco é aprovar o plano de recuperação judicial, seja esse ou com adequações. Também que seja definida essa parte referente ao controle da SAF, porque essa insegurança jurídica afasta investidor. Não terá um investidor para investir no Vasco se não for definida essa questão quanto ao controle da SAF. Quero o seu comentário agora, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Galo pra vocês, tá bom? Notícia exclusiva do Vasco: o Vasco que apresentou o Diniz hoje nessa quinta-feira deve comandar aí contra o Fortaleza, mudar algumas coisas na equipe. A equipe precisa voltar a vencer. Já são 8 ou 9 partidas sem uma única vitória do Vasco da Gama. Deixe seu comentário, seu palpite, o placar. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!